Eu sou médica legista e devo confessar que o que vou relatar aqui não foi um episódio isolado, mas algo que já aconteceu diversas vezes. Durante um dos meus plantões noturnos, que sempre ocorrem das 10 da noite até as 6 da manhã, eu estava cumprindo a minha rotina. Sempre que começávamos um novo turno, íamos direto ao necrotério, onde os corpos já estavam dispostos e prontos para serem trabalhados. Naquela noite, ao chegar, encontrei meu colega de plantão, Diego, que já estava lá. Notei as marcas nos corpos de um rapaz, que aparentava ter cerca de 19 anos, e de uma moça, que deveria ter por volta de 25 ou 26 anos. No entanto, Diego precisou sair mais cedo porque a esposa dele estava passando mal e eu fiquei sozinha no plantão. Sempre tive o hábito de não olhar as fichas dos cadáveres logo de início. Daniela, como me chamam, sempre verifica essas informações somente ao final da perícia. Fiz meu trabalho normalmente, abri os 2 corpos, analisei tudo o que precisava ser analisado e, após fechar suas barrigas, me levantei e fui até minha mesa. Peguei um biscoito, afinal, uma das coisas mais normais do mundo é aproveitar um pequeno intervalo com um lanche. Porém, quando me virei de volta para as macas, notei que o corpo da moça não estava mais lá. O corpo havia sumido. Esfreguei os olhos, olhei de novo, e lá estava ele novamente em cima da maca como deveria estar. Pensei comigo mesma, devo estar com sono, estou começando a ter alucinações. Fechei o tórax da moça, e quando me virei para fechar o tórax do rapaz, percebi pelo canto dos olhos que a moça havia mexido a cabeça. Imediatamente virei para olhar de novo e realmente a cabeça dela estava virada para o meu lado. Pensei que talvez eu não tivesse ajeitado bem o pescoço no apoio e que ela pudesse ter escorregado. Fui lá, arrumei a cabeça da moça novamente no lugar e voltei ao meu trabalho. Mas de repente senti um frio intenso na espinha, um frio que parecia cortar a alma. Era um frio tão forte que chegava a fazer vapor sair da minha boca. Fui verificar o ar-condicionado, mas ele estava desligado. Pensei que o frio pudesse estar vindo do corredor, então fui até lá dar uma olhada, mas não havia absolutamente ninguém no lugar. Nenhuma rua, nenhum barulho, nada. Fechei a porta e voltei ao trabalho com aquela sensação de inquietação ainda me acompanhando. Quando fechei a porta, uma daquelas de vidro com insufilme espelhado, notei algo aterrorizante. Pelo reflexo, percebi que o corpo da moça havia desaparecido novamente da maca. Já eram cerca de 2 da manhã quando percebi que o corpo tinha sumido de novo. Virei-me rapidamente e esfreguei os olhos, tentando afastar a ideia de estar enlouquecendo, mas ao abrir os olhos de novo, o corpo continuava desaparecido. Simplesmente não havia nada em cima da maca. O frio, que já estava me causando arrepios, ficou ainda mais intenso, mas agora era o medo que me dominava. Aproximei-me da maca para ver se de repente o corpo havia caído no chão, mas não havia nada ali. Olhei novamente para a porta e, pelo reflexo, notei algo que me gelou a espinha. A moça estava agora em pé ao meu lado. Virei-me bruscamente, quase tendo um infarto, mas quando olhei para trás, não havia ninguém lá. A sensação de estar perdendo a sanidade me tomou por completo e comecei a rir sozinha, tentando controlar o pânico. Com as mãos tremendo, peguei meu celular e enviei uma mensagem para o Diego, meu colega de trabalho, contando o que estava acontecendo. Mas ele não respondeu. Tentei sair do local, mas quando cheguei à porta, percebi que ela estava trancada, embora eu não tivesse trancado nada. Foi nesse momento que senti meu coração quase explodir de medo, porque o corpo daquela mulher apareceu novamente ao meu lado, com o tórax aberto, os órgãos caindo pelo chão enquanto ela caminhava na minha direção. Eu não consegui suportar. Caí no chão como uma criança, gritando e chorando de desespero. Foi então que as luzes se apagaram e eu entrei em pânico total, clamando por Jesus, pedindo que me tirasse dali, que eu não queria morrer naquele lugar. Rezei e gritei desesperadamente, até que de repente as luzes se acenderam novamente. Olhei para a maca e lá estava o corpo da moça intacto, como se nada tivesse acontecido. Ainda tremendo, levantei-me do chão com as pernas bambas. Foi nesse momento que Diego entrou na sala, claramente surpreso ao me ver naquele estado. Ele me perguntou, ainda confuso, por que eu estava tão pálida. Questionou se eu não conseguia ficar sozinha no necrotério. Gaguejando,
ainda tomada pelo pavor, respondi que nunca mais ele deveria me deixar sozinha naquele lugar, dizendo que aquela defunta quase me matou de susto. Diego riu, meio incrédulo, e me chamou de louca, dizendo que só havíamos recebido o corpo do rapaz naquela noite. Mas como isso era possível? Eu contei a ele que havia aberto o tórax daquela moça, que sentiu o corpo gelado dela, que eu havia trabalhado sobre aquele corpo. Diego então olhou para a maca, que realmente estava vazia, e confirmou que só havia uma ficha ali, a ficha do rapaz. Desde então, nunca mais fiquei sozinha naquele necrotério. Diego, que era cético, começou a mudar de ideia depois que presenciamos juntos algo ainda mais aterrorizante. Mas isso é uma história para outro momento. Eu tenho 20 anos e moro em Sorocaba, no interior de São Paulo. Vou contar algo que aconteceu com o pai de uma amiga minha. Era agosto de 2016, e depois de passar o dia caçando Pokémon por aí, o pai dessa minha amiga nos deu carona de volta para casa. Algum tempo antes desse dia, houve uma situação que me deixou assustada. Eu estava esperando essa mesma amiga para me dar uma carona, quando vi um senhor na rua que me causou medo. Aquele susto foi o suficiente para que todo mundo fizesse piada, dizendo que eu era medrosa e tudo mais. Talvez para não me deixar tão envergonhada por ter sentido medo naquela situação, o pai dessa minha amiga contou uma história para mim enquanto nos levava de volta para casa. Ele virou para mim e disse: "Sabe, um amigo meu me contou uma história esses dias e eu lembrei de você." Curiosa, pedi para ele contar logo, mas ele perguntou se eu não ficaria com medo, falando de um jeito sério. Eu ri, dizendo que era difícil me assustar, especialmente depois de assistir a tantos relatos aqui no canal. Então ele começou a contar. Disse que esse amigo dele, certa vez, foi fazer um plantão no hospital onde trabalhava, mesmo estando com o pé machucado e mancando. De repente, o telefone da área onde ele estava tocou, e ele atendeu. Do outro lado da linha, uma voz feminina gritava, pedindo por ajuda. "Socorro! Me ajuda! Me ajuda!" Ele ficou assustado, mas logo a enfermeira que trabalhava com ele também atendeu outro telefone, que estava tocando ao mesmo tempo. Ela ouviu a mesma coisa, uma voz feminina pedindo desesperadamente por ajuda. A enfermeira perguntou quem era e onde a pessoa estava, mas o telefone ficou mudo logo em seguida. Então, o telefone tocou de novo, e a enfermeira atendeu rapidamente, já pressentindo que seria a mesma coisa, talvez a mesma pessoa. Quando ela atendeu, ouviu novamente aquela voz feminina pedindo socorro. "Me ajuda! Me ajuda!" Mas, mais uma vez, o telefone ficou mudo logo depois. Na terceira vez que o telefone tocou, a enfermeira atendeu de novo, mas desta vez não havia som algum, apenas silêncio do outro lado da linha. O amigo do pai da minha amiga, já desconfiado de que pudesse ser um trote ou alguma brincadeira de mau gosto, decidiu ligar para a recepção do hospital. Perguntou de onde estavam vindo aquelas ligações, pois sabia que todas as chamadas para outras salas do hospital tinham que passar pela recepção, exceto as ligações internas, de dentro do hospital para dentro do hospital. Ele perguntou para a moça da recepção: "Quem é essa pessoa que está ligando toda hora para cá? Onde essa pessoa está?" A recepcionista, estranhando, respondeu: "Ligação? Ninguém está ligando para cá." Ele insistiu: "Não, tem alguém ligando para cá, pedindo ajuda." Segundo ele, na recepção há um aparelho que registra todas as ligações, inclusive as internas. Ele pediu para a recepcionista verificar no aparelho de onde vinham as chamadas, e ela respondeu: "Está aparecendo aqui 3 ligações vindas do necrotério." Mas era plantão, e o necrotério estava fechado. Diante disso, ele chamou mais algumas pessoas, e foram até o necrotério para ver o que estava acontecendo. Nesse ponto, o amigo do pai da minha amiga, que estava com a perna machucada e mancando, já estava tão nervoso que começou a andar normalmente, como se tivesse esquecido da dor. Quando chegaram ao necrotério, bateram na porta, chamaram, mas ninguém respondia. Decidiram entrar e começaram a procurar. Não havia ninguém lá dentro, nem vivo nem morto. Mas ao olharem para o telefone da sala,
perceberam que estava fora do gancho. Ele contou que, ao ver isso, seu amigo saiu correndo do necrotério como se o diabo o estivesse perseguindo. Se a perna dele estivesse pior, era capaz de tê-la machucado ainda mais na pressa de sair dali. Gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Eu tenho 26 anos e sou de Fortaleza, no Ceará. Sempre fui muito incentivado a ter fé. Na minha família, há umbandistas, espíritas, evangélicos e católicos, mas eu nunca tive uma religião definida. Sempre mantive minha fé apenas em Deus. Desde criança, eu costumava ver e ouvir coisas que mais ninguém via ou ouvia, inclusive pessoas que já haviam morrido. Porém, isso foi se afastando de mim, se é que posso dizer assim. Essas experiências começaram quando eu ainda era bebê e continuaram até eu completar uns 14 anos. Confesso que sempre senti um certo medo, porque alguns dos seres e das pessoas que tentavam se comunicar comigo se mostravam de uma forma um tanto perturbadora, desfigurados. Mas nenhum deles tentou me fazer mal, até porque eu aprendi a controlar isso. Aprendi a controlar minha energia espiritual. Bem, em 2012 eu viajei para o interior do Ceará, para Itapetinga, que é um daqueles lugares bem quentes. Fui com 2 amigos para visitar a avó deles e aproveitar as festas juninas. Era a época de férias da faculdade e do trabalho, então decidi aproveitar um pouco com a minha namorada, que foi comigo. Chegamos lá por volta das 4 da tarde, mas o tempo estava nublado, então já estava meio escuro. Quando chegamos na casa dos amigos, fomos bem recebidos, mas logo percebi algo estranho. Parecia que eles estavam no meio de uma discussão com a mãe deles, e quando nos viram, tentaram mudar de assunto. Algo dentro de mim mudou. Comecei a sentir aquele antigo dom da infância voltando. Era como se eu estivesse vendo as coisas com clarividência novamente. Percebi que a discussão era sobre onde eu e minha namorada iríamos passar a noite. Nem precisei perguntar, porque eles logo falaram que a casa já estava cheia, então seria complicado para nós dormirmos lá. Sugeriram que dormíssemos na Casa dos Fundos. Foi aí que percebi que essa tal Casa dos Fundos era a mesma que meus amigos contavam histórias lá dos anos 70. Era usada como necrotério e velório. Sentindo o clima pesado e sabendo que não teria muitas opções, pedi que, por favor, deixassem apenas a minha namorada dormir na casa principal com a mãe deles e que eu dormiria na Casa dos Fundos. Eles concordaram, mas disseram que os 2 amigos também passariam a noite lá comigo. Bom, naquela noite, depois de aproveitarmos ao máximo a festa, chegou a hora de voltar. Minha namorada insistiu que queria dormir comigo, mas eu não deixei. Ela estava grávida, e eu sabia que se ela soubesse da história daquela casinha, ou visse algo estranho por lá, poderia acabar perdendo o bebê. Foi difícil, mas consegui convencê-la a dormir na outra casa, dizendo que eu e os amigos iríamos passar a noite bebendo. De fato, bebemos bastante, mas a ideia era beber o suficiente para desmaiar e conseguir dormir logo naquele lugar. Já fazia um bom tempo que eu não via nada, mas naquela madrugada, tudo mudou. Acordei de repente com um sussurro agudo no meu ouvido e instantaneamente congelei. Eu sabia que havia algo embaixo da rede onde eu estava dormindo e tentei me controlar. Sabia que não eram meus amigos, porque de onde eu estava conseguia vê-los, dormindo em redes próximas e roncando. Criei uma coragem enorme e, num salto, levantei da rede. A cena que vi foi a mais grotesca da minha vida. Havia caixões suspensos nas paredes e, como se isso não bastasse, as tampas começaram a se abrir. Eu podia ver os corpos dentro dos caixões, ou melhor, as almas, e essas almas estavam me encarando com os olhos abertos. Desesperado, me ajoelhei e comecei a rezar o Salmo 91, mas eu gaguejava tanto que parecia que não estava funcionando. Naquela época eu estava meio brigado com Deus, meio afastado. Foi então que uma dessas almas saiu do caixão e começou a se arrastar pelo chão na minha direção. Entrei em pânico, mas me lembrei de quando era criança e enfrentava essas coisas. Eu fechava os olhos e concentrava uma espécie de energia na minha mão.
Imaginava essa energia se formando e usava para tentar afastar os espíritos que tentavam me tocar. Chorei e mentalmente conversei com Deus, pedi força, pedi coragem. Fechei os olhos e senti minhas mãos começarem a esquentar, como se estivessem pegando fogo. Quando aquela coisa estava muito próxima, o calor aumentou, mas de repente senti uma paz, uma sensação de segurança e alívio. Quando abri os olhos, todos os caixões haviam desaparecido, simplesmente não estavam mais lá. Desabei ali no chão, exausto, e apaguei até o dia seguinte. Quando acordei, não quis contar nada para ninguém sobre o que tinha acontecido naquela noite. Hoje estou aqui contando o meu relato, e digo que já faz anos que não vejo ou presencio nada do tipo. E sinceramente, prefiro que continue assim. Antes de irmos para o próximo relato, me conta aqui nos comentários o que você está achando. Aproveita e confere se já deixou o seu gostei no vídeo. Vamos para o próximo. Isso que vou compartilhar é com certeza uma das coisas que mais me causam arrepios até hoje. Eu tenho 24 anos e sou acadêmica de psicologia em Fortaleza, no Ceará. Vou contar uma história que aconteceu com um amigo meu, que também é de Fortaleza e trabalha em um hospital particular na cidade. Ele tem 31 anos e já estava nesse hospital há uns 2 anos. A profissão dele é tranquila, a única complicação é que ele tem que pegar os corpos dos recém-falecidos e levá-los até o necrotério. Apesar de hospitais serem lugares onde aparições são comuns, ele dizia que nunca tinha visto nada de estranho ou anormal, até o dia desse relato. Naquele dia, ele acordou com um pressentimento ruim, mas foi trabalhar mesmo assim. O trabalho seguia normalmente, tudo dentro dos conformes, até que ele recebeu a notícia de que precisava ir até um dos quartos, pegar o corpo de alguém que acabara de falecer e levá-lo ao necrotério. Nada fora do comum, era o trabalho dele. Chegando no quarto, o corpo já estava preparado, coberto por um pano azul. Ele colocou o corpo na maca e entrou no elevador. No andar seguinte, entrou no elevador com ele uma mulher que parecia muito assustada. Ela começou a pedir insistentemente para que ele descobrisse o corpo, que ela precisava muito ver o cadáver. Meu amigo, sempre muito profissional, repetiu várias vezes que não podia fazer aquilo. Explicou que, se ela achasse que o corpo era de um parente ou conhecido, deveria se identificar e seria encaminhada até o necrotério, acompanhada de um técnico, conforme manda o protocolo. A mulher, ainda apavorada, saiu do elevador um andar antes dele. Agora vem a parte realmente assustadora. Quando ele chegou ao necrotério, descobriu um pouco o rosto do corpo e levou um susto enorme. O corpo era de uma mulher, e para seu espanto era idêntica à mulher que havia entrado no elevador, pedindo insistentemente para ver o corpo. Apavorado, ele imediatamente solicitou as imagens da câmera de segurança do elevador para comprovar se era realmente a mesma pessoa. Ele estava muito perturbado e precisava de uma resposta. As imagens foram cedidas, e quando as viram, perceberam que ele ficou o tempo todo falando e gesticulando sozinho no elevador. Pelas câmeras, ninguém entrou no elevador durante toda a trajetória. Ele estava sozinho com o corpo. Depois disso, meu amigo pediu férias e, quando retornou ao trabalho, não conseguiu mais ficar no mesmo hospital. Pediu transferência para outro hospital da mesma rede. Sinistro, não é mesmo? O que você faria se fosse com você? Bem, vamos continuar. Tenho 31 anos e sou de Balneário Camboriú. O relato que vou compartilhar é verídico e até hoje causa um grande impacto em mim. Sou natural de Londrina, no Paraná, mas há alguns anos decidi me mudar para Balneário Camboriú por questões financeiras e profissionais. Me formei em 2013 como auxiliar de necropsia e em Londrina o salário para esse cargo é bem menor do que em Balneário Camboriú. Além disso, recebi um convite de um amigo que também trabalha nessa área, o que me atraiu ainda mais para a mudança. Trabalhar com necropsia não é algo que muita gente procura. Muitos têm medo ou acham o trabalho nojento,
até bizarro. Como auxiliar de necropsia, faço todo o trabalho sujo. Somos nós que fazemos a limpeza, a abertura dos corpos, a retirada dos órgãos e auxiliamos na patologia junto com o médico legista. O legista, por sua vez, verifica os órgãos para ver se estão normais. Apesar de alguns colegas contarem experiências estranhas, eu nunca tinha presenciado nada de sobrenatural até o dia desse relato. Nosso turno de trabalho é 12/36 e somos 4 auxiliares, além de 2 legistas, totalizando 6 pessoas em turnos diferentes. Numa noite de inverno, eu estava trabalhando com meu colega Murilo e, claro, mais um legista de plantão. Não lembro exatamente quem era o legista naquela noite, mas lembro que era o início do inverno. Tínhamos que preparar 4 corpos. 2 eram mortes naturais, 1 era suicídio e o outro por um acidente de moto. Murilo e eu estávamos preparando os materiais para a abertura do primeiro corpo, enquanto o médico legista estava sentado à nossa frente, se preparando para começar a dissecação. De repente, ouvimos o médico legista dizer: "Você não pode entrar aqui, este é um lugar restrito." Murilo e eu, assustados, olhamos para trás, mas não vimos nada, nem ninguém. Perguntamos ao médico com quem ele estava falando, e ele disse que era com uma moça que estava ali, aparentemente procurando por alguém. Olhamos novamente, mas não havia ninguém. Na hora, achei que fosse uma brincadeira de mau gosto do legista. Morrendo de medo dessas coisas sobrenaturais, pedi para ele parar, porque aquilo estava me assustando. O clima ficou pesado, mas logo voltamos ao trabalho e tentamos esquecer o que aconteceu. Terminamos o primeiro corpo, liberamos para a funerária e seguimos para o próximo. Assim continuamos até terminarmos os 4 corpos naquela noite. Eu estava ali, tentando me concentrar no trabalho que ainda precisava ser feito, mesmo com o cansaço pesando sobre meus ombros. Eles nos dão cerca de 6 horas para realizar a dissecação de um corpo após a morte. Um tempo crucial em que sinais importantes podem surgir, sinais que os peritos ou até mesmo o médico podem não ter notado. Esses sinais são chamados de sinais pós-morte. Justamente quando estava quase na hora de ir para casa, finalmente descansar, meu superior pediu que fizesse mais uma dissecação. Os colegas que assumiriam o próximo turno tinham um curso para participar e não poderiam fazê-la. Isso significava que eu teria que esperar mais meia hora até que o corpo atingisse o tempo necessário para a dissecação. Faltavam uns 15 minutos quando Murilo, meu colega de trabalho, disse que tinha visto alguém ali. Ele avisou a pessoa que aquele era um local restrito, que não podia entrar, e perguntou se ela precisava de alguma coisa. Mas até aquele momento eu não tinha visto nem ouvido nada, não percebi ninguém entrar. Foi quando ele disse para a mulher que não podia estar ali que, de repente, ela simplesmente desapareceu na frente dele. Senti um arrepio subindo pela espinha e um medo crescente quando ele me contou isso. Logo depois, o tempo que precisávamos esperar acabou. Era hora de ir buscar o corpo na gaveta do freezer, na sala de necropsia, que faz divisa com o Instituto Geral de Perícias. Quando Murilo abriu a gaveta, ele entrou em pânico, começou a gritar, chorar, ficou completamente fora de si. Como assim? É essa moça que estava aqui agora há pouco? Como ela pode estar aqui? Isso é possível? Ele repetia. Nunca vi algo assim acontecer e ele estava transtornado. Fiquei paralisada de medo, com um frio na espinha, mas precisei criar coragem para perguntar o que tinha acontecido. Entre lágrimas, ele me contou que a mulher na gaveta era a mesma que ele tinha visto entrar na sala, a quem havia dito que não podia estar ali. Não sabia o que fazer na hora, então chamei o legista, que ficaria até meia-noite naquele dia. Quando ele chegou e viu a moça na geladeira, também ficou desconfortável, dizendo que era a mesma mulher que ele tinha visto mais cedo e que também a havia avisado sobre a área restrita. Pedi para que ambos se acalmassem para que pudéssemos continuar o trabalho, o que foi difícil, até para mim, que não tinha visto nada. Durante a dissecação, enquanto lidávamos com o corpo da moça morta pelo marido com 18 facadas, o legista novamente olhou para a porta e perguntou em voz alta: "O que você quer? Como posso te ajudar? Se não me disser, não posso ajudar." Ele apenas balançou a cabeça quando perguntei o que houve,
e disse que a moça só queria ver o que o marido tinha feito com ela, como ela ficou. Era uma mulher muito vaidosa, cuidava muito do rosto, e ele tinha desferido golpes de faca justamente ali. O legista continuou conversando com o espírito daquela moça, perguntando por que o marido tinha feito aquilo. Ela respondeu que era por ciúmes, por causa de sua beleza e vaidade. Onde quer que ela fosse, chamava a atenção, e isso despertava um ciúme incontrolável nele. Naquele instante ouvi um choro vindo de dentro da sala de necropsia. Um frio percorreu minha espinha, e o medo tomou conta de mim. Tive receio de olhar para trás e me arrepender do que pudesse ver, mas a curiosidade foi mais forte. Com uma hesitação evidente, virei-me lentamente e então a vi. Era uma moça de uma beleza impressionante, com olhos azuis profundos, cabelos longos e negros que caíam suavemente sobre seus ombros e um corpo esbelto quase desenhado. A cena ficou gravada em minha mente. O médico legista, ao lado dela, começou a rezar, pedindo para que ela seguisse em direção à luz e que perdoasse o marido, que em breve sofreria as consequências do que havia feito. Enquanto ele orava, fiquei completamente abismada. Já fazia 3 anos que eu trabalhava nessa profissão e nunca, em todo esse tempo, havia presenciado algo assim, algo que me deixasse tão aterrorizada. Sempre ouvi histórias sobre acontecimentos estranhos, mas nunca tinha vivido algo do tipo, até aquele dia. Depois do ocorrido, o legista me contou que para ele já era quase normal que algumas almas, os espíritos daqueles que estavam ali na mesa de necropsia, voltassem ao necrotério para ver seus corpos. Ele me explicou que por conta disso, desenvolveu algumas formas de ajudar essas almas, como as orações que fazia, para que pudessem seguir em frente. E depois desse dia, muitas outras coisas estranhas aconteceram, coisas que com o tempo se tornaram comuns para nós que trabalhamos com a morte. Uma coisa, porém, ficou clara para todos nós. Existe, sim, vida após a morte. Muitos de nós já relataram esses fatos e, quando digo muitos, refiro-me aos espíritos que compartilharam essas experiências conosco. Até hoje, graças a Deus, todos foram amistosos, tristes, mas amistosos. Você está gostando dos relatos? Considere se inscrever no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vamos continuar. Boa noite a todos. Meu nome é Arthur, mas aqui no trabalho sou conhecido simplesmente como Tuco. Trabalho neste necrotério há cerca de 15 anos e, por razões óbvias, não mencionarei a cidade onde moro e trabalho. Isso é para evitar curiosos e também para não causar nenhum tipo de problema. Amigos, coisas estranhas sempre aconteceram por aqui. As histórias são muitas e remontam à década de 60, quando este necrotério foi inaugurado. Logo na minha primeira semana, já ouvi vários relatos que me deixaram arrepiado. Porém, como me considero uma pessoa bastante racional, que não se impressiona facilmente com histórias contadas, encarei tudo como lendas, relatos sem comprovação, mesmo que fossem narrados por pessoas aparentemente idôneas e sérias. Esse pensamento me acompanhou até o dia em que presenciei algo muito estranho, algo que realmente me aterrorizou. Cheguei aqui em 2008 e nesse período a funcionária mais antiga, que hoje já está aposentada, se chamava Lia. Ela trabalhou aqui por 30 anos e era responsável por treinar os novatos. Lia contava algumas histórias assim que eles chegavam, como se quisesse alertá-los sobre as coisas sobrenaturais que acontecem por aqui. Parecia que fazer parte do treinamento incluía aprender a lidar com as coisas estranhas que aconteciam. No meu segundo dia de treinamento, por exemplo, lembro de uma menina que passou muito mal, teve uma queda brusca de pressão e precisou ser socorrida. Tudo por causa das terríveis histórias que Dona Lia contava, histórias que até hoje fazem parte do treinamento dos novatos, uma tradição que todos os funcionários decidiram manter viva. Uma das primeiras coisas que Dona Lia fazia era mostrar a geladeira e apontar para uma gaveta onde, segundo ela, um corpo que estava ali há bastante tempo simplesmente abriu os olhos. Ela fazia questão de afirmar que não se tratava de nenhum espasmo pós-morte,
pois aquele corpo já estava ali há muito tempo, colocado com os olhos fechados. No entanto, quando foram retirá-lo, os 2 olhos estavam arregalados, e Lia sempre enfatizava essa parte. Os olhos não tinham aquela expressão vazia, sem vida. Parecia que o corpo seguia seus movimentos, olhando diretamente para você. Logo depois, ela mostrava uma fotografia que havia tirado do cadáver, e essa imagem gelava a espinha de quem a via. O homem na foto parecia estar vivo, encarando a lente da câmera com um olhar que, mesmo através da imagem, transmitia algo maligno. Eu vi essa foto durante o meu treinamento, e foi realmente impressionante. Em outra ocasião, cerca de 25 corpos chegaram ao necrotério de uma só vez, todos vítimas de um acidente aéreo. Dona Lia contou que após o trabalho dos legistas, ela liberou a equipe para almoçar, ficando sozinha para organizar os corpos nas gavetas do freezer. Todos já estavam identificados e autopsiados. Depois de guardar o último corpo, quando estava prestes a sair, ouviu uma voz chamando seu nome. Ela foi até uma pequena janela na sala, acreditando que alguém estava chamando do lado de fora, mas o corredor estava vazio. A essa altura, a equipe já deveria estar toda no refeitório. Então Lia sabia que estava sozinha. Desconfiada do que poderia estar acontecendo, parou em frente ao freezer e perguntou em voz alta: "Alguém aí quer me dizer alguma coisa?" Sem ouvir resposta, repetiu a pergunta 2 vezes e na última vez ainda acrescentou: "Vá para a luz, espírito perdido, e me deixe trabalhar em paz." Nesse momento, ela ouviu um dos trincos da gaveta se abrir sozinho. Lia puxou a gaveta e viu na identificação que se tratava de uma mulher de 19 anos, que estava grávida de 5 meses quando sofreu o acidente. Como de costume, ela tirou uma fotografia do corpo e a guardou em seus pertences. Os dias se passaram e todos os corpos que haviam chegado naquele dia foram sendo liberados, um a um. As famílias foram reconhecer e reclamar os corpos, mas aquela mulher permaneceu lá por bastante tempo, até pouco antes do prazo legal, quando seria enterrada como indigente. Foi então que Lia teve a ideia de tentar localizar algum parente, fazendo algumas pesquisas. Naquela época, não havia internet ou redes sociais, o que dificultou muito a localização da família. Com muito esforço, Lia conseguiu encontrar os parentes, que nem imaginavam que a jovem estava morta. Eles acreditavam que a viagem havia sido bem-sucedida e que era apenas uma questão de tempo até que ela desse notícias. Pouco antes do corpo ser liberado para a família, Dona Lia, ao passar em frente ao freezer, ouviu novamente seu nome sendo chamado. Mais uma vez, o trinco da porta se abriu sozinho. Ela interpretou isso como um sinal de agradecimento. Amigos, existem também aqueles fenômenos físicos que todos sabemos ter uma explicação científica, mas que mesmo assim nos assustam profundamente quando acontecem. Eu mesmo presenciei um desses episódios. Um corpo coberto por uma lona sofreu um espasmo tão forte, algo semelhante a um espirro, que um dos auxiliares ao meu lado fez uma expressão de espanto tão cômica que quase saiu correndo. Como eu disse, mesmo sabendo que esses eventos são normais, quando ocorrem quase sempre nos assustam bastante. Mas há situações em que coisas verdadeiramente estranhas acontecem com corpos que já estão ali há algum tempo, corpos que já foram abertos e passaram pela necropsia, o que torna difícil dar uma explicação racional para esses fenômenos. Dona Lia contou que um corpo, após passar pelo legista, foi colocado na geladeira e ficou lá por cerca de 4 dias. Era o corpo de um homem de 50 anos, coberto de tatuagens, incluindo no rosto, muitas delas retratando imagens macabras. Confesso que não entendo muito de simbologia, e Lia também admitiu não saber se aquelas imagens tinham algum significado específico ou se eram apenas decorações. No entanto, ao ver as fotos daquele homem, algumas tatuagens eram inconfundíveis para qualquer um, símbolos satânicos. Ela me contou que a causa da morte desse homem foi envenenamento por arsênico e que a polícia, embora não descartasse a hipótese de assassinato, acreditava que ele havia ingerido o veneno voluntariamente durante um ritual de magia. A investigação mais tarde confirmaria essa última hipótese. Durante os dias em que o corpo permaneceu no necrotério, várias coisas estranhas aconteceram.
Um legista sofreu um pequeno acidente enquanto trabalhava sozinho em uma sala, cortando o dedo profundamente, quase o decepando. Na recepção, uma das lâmpadas estourou de repente após uma grande descarga elétrica atingir o prédio. Havia um pequeno aquário na recepção, e todos os peixinhos apareceram mortos na manhã seguinte, sem motivo aparente. Um gato que costumava perambular pelo prédio e era alimentado pelos funcionários foi encontrado morto no pátio, sem os olhos e com um grande corte na garganta. Uma das funcionárias da limpeza, Dona Cândida, que tinha uma sensibilidade espiritual muito aflorada e era médium, se recusou a entrar naquela sala durante esse período. Ela dizia que havia algo ali que despertava nela pensamentos de morte e lhe dava uma sensação de aperto no peito, como se alguém estivesse tentando segurar seu coração com as mãos e apertá-lo até matá-la. Ela relatou que, na primeira vez que entrou naquela sala, sem ter visto qualquer imagem ou saber algo sobre aquele homem, afirmou ter visto um homem nu, com o corpo todo pintado, andando de um lado para o outro em frente ao freezer. Ao cruzar o olhar com ele, sentiu um arrepio intenso percorrer todo o corpo. Ele parou de caminhar e a encarou fixamente antes de ela ouvir uma voz dizendo: "Apague essa luz." Assustada, ela saiu imediatamente da sala e declarou que nem se apagassem 10 vezes mais, ela voltaria lá enquanto aquele homem estivesse presente. Mais tarde, Dona Lia mostrou uma foto do corpo do homem e ela o reconheceu como sendo o mesmo que havia visto. A partir daquele momento, evitou até passar pelo corredor do necrotério onde estava a sala. Somente quando o corpo foi liberado é que ela retomou a limpeza, mas não sem antes realizar um pequeno ritual com sal grosso e incenso para, segundo ela, expulsar a nhaca do demônio. Amigos, para encerrar, vou contar um caso que presenciei pessoalmente, já que são muitos. Isso aconteceu quando Dona Lia já havia se aposentado, há alguns anos. Durante um plantão noturno, eu estava finalizando meu trabalho, pronto para descansar. Tudo estava tranquilo, os corpos guardados e eu só estava terminando de limpar meus instrumentos quando ouvi uma batida vinda do freezer. Sim, aquele mesmo freezer mal assombrado, protagonista de quase todas as histórias que contei. Parei o que estava fazendo e fiquei ali esperando para ver o que acontecia. Naquele momento lembrei-me de Dona Lia, que, quando trabalhava aqui, sabia exatamente o que fazer nessas situações. Como eu não sabia, aproximei-me do freezer e então ouvi várias batidas, mas não eram fortes ou contundentes. Eram leves, quase imperceptíveis, vindas de uma das gavetas. Corri até outra sala e chamei os colegas, dizendo que o freezer mal assombrado estava atacando novamente. Todos vieram correndo para ver o que estava acontecendo. Paramos ali, esperando, mas nada aconteceu. A sorte é que ninguém aqui duvida quando alguém diz que viu ou ouviu algo. Todos entendem que é uma questão de estar no lugar certo na hora certa. Então bati na porta de uma das gavetas e disse: "Espírito idiota, parou de bater, foi?" Todos rimos, percebendo que o fenômeno não se repetiria, e voltamos aos nossos afazeres. Depois fui para o dormitório descansar. Pouco tempo depois de me deitar, comecei a sentir uma espécie de paralisia. O mais estranho é que eu ainda não tinha dormido. Tinha acabado de me deitar. Eu não conseguia mover um único músculo. Meus olhos estavam bem abertos, mas meu corpo estava completamente travado, rígido, como se eu tivesse me transformado em pedra. Logo comecei a sentir uma quentura nos pés, como se estivesse pisando em uma fogueira. Tentei gritar, chamar alguém, mas a voz não saía. A quentura subiu pelo meu corpo, e quando chegou à altura da cintura, percebi que estava ensopado de suor. Minha roupa estava encharcada e gotas de suor escorriam pelo meu rosto. Olhei para a porta do dormitório e vi um homem parado lá com as mãos na cintura me encarando, como se estivesse se divertindo com o meu sofrimento, como se dissesse: "Quem é o idiota agora?" Foi então que, apesar de não ser religioso, comecei a pedir a Deus que me livrasse daquela situação. Orei com uma fé que nem sabia que tinha, e pouco a pouco senti aquela sensação diminuindo. Comecei a conseguir me mexer até que finalmente consegui me sentar na cama. Depois me levantei e perdi completamente o sono. Fiquei procurando algo para fazer apenas para me manter acordado.
Essa experiência me ensinou a ter mais respeito pelo mundo espiritual. A gente nunca sabe com o que está lidando, e como diz o ditado, o silêncio é de ouro. Ouvi muitas outras histórias, a maioria contada por Dona Lia, que parecia ter uma sensibilidade especial e conseguia canalizar esses fenômenos, além de ter fotografado vários deles, o que tornava tudo ainda mais impressionante. Amigos, vou ficando por aqui. Vou reunir mais algumas histórias e as envio em outra oportunidade. Um grande abraço a todos e muito obrigado por ouvir a minha história. Este relato que compartilho agora ocorreu comigo há algum tempo e, por mais incrível que pareça, é absolutamente verdadeiro. Meu nome é Henrique e sou da capital de São Paulo. Alguns anos atrás eu trabalhava como escriturário em um grande hospital na cidade, cujo nome prefiro não mencionar para evitar polêmicas ou qualquer prejuízo à sua imagem. Este hospital é enorme, contando com inúmeros apartamentos, leitos, salas administrativas, centros cirúrgicos, berçários e todas as outras dependências que um hospital desse porte precisa ter. Além disso, claro, há a sala do necrotério, onde os corpos aguardam remoção para o IML. Por ser um complexo extenso, sua estrutura é composta por prédios interligados por passagens que também servem como rotas de fuga em caso de incêndio. Essas passagens são automaticamente fechadas por portas corta-fogo, equipadas com amortecedores instalados em sua estrutura, seguindo os padrões de segurança contra incêndios estabelecidos para todos os prédios. Entre as muitas tarefas que eu realizava, uma delas era retirar e entregar documentos em todas as áreas do hospital. Meu expediente começava às 8 da manhã e terminava às 5:30 da tarde. Mas havia ocasiões em que eu precisava ficar até mais tarde para ajudar em setores como triagem de pacientes e recepção, que funcionam 24 horas por dia. Eu não gostava muito de estar ali à noite, pois em determinados horários, a iluminação em algumas áreas era reduzida devido ao menor movimento de funcionários, especialmente no 8º andar, que era uma espécie de almoxarifado central para medicamentos. Para piorar, esse andar também abrigava a sala onde eram armazenados os corpos dos pacientes falecidos durante sua internação no hospital. Ela era chamada de morgue e não de necrotério, talvez para suavizar o impacto que essa palavra poderia ter nas pessoas. Certo dia, pediram que eu ficasse até mais tarde porque alguns documentos de convênio médico ainda não tinham sido entregues e eram necessários para a liberação de algumas cirurgias. Como de costume, não recusei e aceitei ficar. Fiquei próximo ao setor administrativo, aguardando os documentos, e enquanto isso realizava algumas pequenas tarefas de rotina, como tirar cópias. Por volta das 9 da noite, os documentos finalmente chegaram e me pediram para entregá-los rapidamente no prédio 3, que ficava do outro lado do complexo. Também me pediram para levar algumas pastas ao médico responsável, que me aguardava no local. No momento não dei muita importância, mas depois me dei conta do que isso significava. Para chegar ao destino, eu precisaria passar pelo 8º andar, onde havia uma passagem direta para o prédio 3, anexo ao hospital. Era lá que eu deveria entregar os documentos. Tentei me acalmar, pensando que o 8º andar era apenas mais um andar como os outros, e segui em frente com uma pilha de pastas e documentos do convênio, caminhando pelos corredores que àquela hora já estavam praticamente desertos. Entrei no elevador sozinho e pressionei o botão do 8º andar. Ao chegar, abri a porta e me deparei com o corredor principal. Olhando à frente, era possível ver todas as portas das salas dos dois lados do corredor. Para piorar, a última sala era justamente aquela onde ficavam os corpos dos pacientes falecidos. Respirei fundo e continuei caminhando pelo corredor até alcançar a passagem para o outro prédio. Abri a primeira porta corta-fogo com bastante dificuldade, já que estava carregando várias pastas e documentos. Mais alguns passos e abri a segunda porta, que dava para a escada de incêndio que conectava os prédios do hospital. Ao passar por essa porta e entrar na escada de incêndio, tomei um susto tão grande que pensei que teria um infarto. Naquele momento, logo atrás da segunda porta, bem próximo ao necrotério,
havia uma mulher vestida de branco como se estivesse usando um pijama de paciente. Ela estava ali, imóvel, com os olhos arregalados, fixando o olhar em mim. Sua pele era tão pálida quanto uma folha de papel, quase transparente. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer, e por pouco não deixei tudo cair, de tanto que tremia. Com o coração gelado e batendo acelerado, eu simplesmente saí correndo. Atravessei as escadas, entrei no outro prédio e entreguei os documentos, mas não falei nada para ninguém, porque eu não tinha muita intimidade com aquelas pessoas e, além disso, não queria ser visto como maluco. Para voltar ao prédio onde eu trabalhava, desci pelo elevador social do prédio 3, saí pela rua e entrei pela outra portaria do prédio de origem. No dia seguinte, encontrei um amigo que trabalhava no mesmo setor e contei a ele o que havia acontecido. Disse que talvez fosse alguma paciente com problemas mentais se escondendo de alguém. Ele então pediu que eu descrevesse a mulher com mais detalhes, e assim o fiz. Meu amigo, que trabalhava no hospital há cerca de 8 anos e conhecia muitas histórias do lugar, me disse que aquela mulher era uma paciente que havia ficado internada por meses no hospital, devido a uma doença rara, até que finalmente faleceu. Após sua morte, ela passou a aparecer frequentemente naquela área das escadas de incêndio. Quando ainda estava viva, costumava dizer aos parentes que um dia fugiria do hospital por uma saída que ninguém vigiava. O corpo dela permaneceu na sala do necrotério por cerca de 2 dias, aguardando transferência. Meu amigo também contou que os funcionários que trabalhavam ali começaram a ter alucinações e frequentemente viam essa mulher vagando pelos corredores. Em algumas ocasiões, eles até a encontraram de pé fora da gaveta da geladeira, além de ouvir seus gritos ecoando pelos corredores em diversas situações. Oi, Dom. Meu nome é Juliana, tenho 44 anos e moro no Canadá há cerca de 20 anos. Durante vários anos, trabalhei em um necrotério dentro de um hospital em Vancouver. Permaneci lá por cerca de 5 anos, até que não suportei mais e pedi demissão. Sou médium ostensiva e, para mim, o sobrenatural é algo comum, uma parte natural da vida. Nunca havia sentido medo até começar a trabalhar naquele lugar, onde presenciei várias coisas estranhas, muitas das quais até hoje não encontrei explicação. Pessoas com o mesmo dom que eu entendem os motivos e as razões que levam alguns espíritos perdidos a buscar ajuda, e a maioria sabe o que fazer para ajudar. Eu me considerava preparada, mas depois percebi que há muito mais coisas além da nossa compreensão, e o mundo sobrenatural não pode ser explicado com tanta facilidade. A primeira coisa que realmente me impressionou foi quando recebemos o corpo de um homem de cerca de 80 anos que havia morrido de causas naturais. O corpo ficou guardado até o dia seguinte, quando seria levado para o funeral. Porém, ao fazer a retirada do corpo no dia seguinte, percebi que ele estava sem cabeça. Nossa primeira reação foi pensar que alguém havia entrado ali durante a noite e, por algum motivo inexplicável, removido a cabeça do corpo. A polícia foi chamada, mas depois de analisarmos as imagens das câmeras da sala, vimos que absolutamente ninguém havia se aproximado do freezer onde ele estava. Havia o registro da presença dos funcionários que trabalhavam ali, mas nenhum de nós havia mexido na gaveta refrigerada onde o corpo estava. Além disso, a cabeça simplesmente desapareceu, e acredito que até hoje nunca foi encontrada. Outra história horripilante que eu não presenciei pessoalmente, mas soube através dos meus colegas, foi o caso de 2 irmãos que morreram em um incêndio. Os corpos chegaram intactos ao necrotério, pois eles haviam falecido intoxicados pela fumaça. Os 2 chegaram ao necrotério com os olhos abertos, e por mais que tentássemos, nada parecia mantê-los fechados. O fenômeno era tão estranho que todos no hospital foram chamados para presenciar. Poucos segundos depois de fechados, os olhos se abriam lentamente, quase como se estivessem sincronizados. Não importava quantas vezes tentássemos, eles se abriam novamente, sempre no mesmo ritmo. A solução encontrada foi usar uma super cola, tipo Super Bonder,
para mantê-los fechados, pois seria impensável enviá-los para o funeral com os olhos arregalados daquela maneira. Outra situação profundamente perturbadora ocorreu quando recebemos o corpo de uma mulher que havia sido assassinada pelo próprio marido, que também havia tirado a vida do filho do casal, uma criança de apenas 3 anos. O corpo da criança foi levado para outra sala, enquanto eu e mais 2 colegas ficamos responsáveis pelo corpo da mulher. Imediatamente começamos a autópsia, que acredito ser similar ao procedimento realizado em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. No início, fotografamos o cadáver e anexamos as fotos ao relatório junto com os resultados da autópsia. Eu era a responsável por registrar as imagens, usando uma máquina Polaroid, daquelas que imprimem a foto instantaneamente. Tirei 5 ou 6 fotos mudando o corpo de posição para identificar marcas e ferimentos. Coloquei as fotos sobre uma pequena mesa enquanto a autópsia prosseguia. Quando terminou, comecei a escolher as fotos que seriam anexadas ao relatório. Foi então que percebi, em uma delas, a imagem de uma criança olhando para o corpo da mulher, com a expressão mais triste que já vi na vida. Nem se eu vivesse 1000 anos, conseguiria esquecer aquele olhar. Fiquei ali, examinando a foto, certa de que havia capturado uma imagem sobrenatural. Mostrei as fotos aos meus colegas, mas eles pareciam não ver a mesma coisa que eu. Depois de algum tempo, acessei o relatório do filho da mulher, que também havia sido morto, e reconheci imediatamente. Era a mesma criança que eu havia visto na fotografia. Ainda moro aqui no Canadá, mas agora trabalho em uma escola, dando aulas de artes. Embora eu ainda tenha muitas visões, raramente vejo algo tão macabro ou assustador. Acho que a mudança de ambiente me fez muito bem, pois há muito tempo não sinto aquela pressão que sentia ao trabalhar naquele lugar. Às vezes, chegava em casa e demorava horas para pegar no sono, sentindo como se levasse para casa toda a energia pesada daquele ambiente. Era um sofrimento sem fim me livrar daquela carga. Meu marido até comentou que minha pele está mais bonita agora, e que antes, além de um semblante tenso, eu parecia sempre atormentada, nervosa e com medo de tudo. O que mais me orgulho de ter feito foi ter a coragem de cuidar da minha saúde mental e mudar radicalmente minha vida. Existem coisas que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar, e a minha paz é uma delas. Meu nome é Fabrício e hoje, aos 30 anos, ainda me recordo vividamente daquele evento. Na época, eu era um estudante de medicina, estagiando em um renomado hospital no centro de São Paulo. Essa experiência, sem dúvida, foi a mais aterrorizante que já vivi. E até hoje me pergunto se tudo aquilo realmente aconteceu ou se, de alguma forma, minha mente me pregou uma peça. Tudo se desenrolou em uma noite fria e chuvosa. Fui chamado com urgência para o necrotério, onde precisavam de ajuda para realizar uma autópsia noturna em um corpo recém-chegado. Como estagiário, era meu dever me apresentar, então prontamente me ofereci para ajudar. Ao chegar no necrotério, a atmosfera era inquietante. Um silêncio sepulcral e a escuridão tomavam conta do lugar. A única luz vinha de uma lâmpada fraca no final do corredor. Tentei me manter calmo e focado no meu trabalho, embora a sensação de que poderia ser uma brincadeira não me deixasse em paz. Decidi, no entanto, agir com profissionalismo e encarar a situação com seriedade. O chamado àquela hora da noite, combinado com o ambiente intimidador, me fez acreditar que aquilo não poderia ser apenas uma coincidência. Mesmo assim, segui em direção à sala, já imaginando o que diria caso fosse realmente uma pegadinha. Eu tinha preparado um discurso sobre a seriedade no ambiente de trabalho, mencionando que estava ali para trabalhar e não para brincadeiras, finalizando com uma frase de impacto: "Tem gente morrendo por aqui. Vamos deixar as gracinhas de lado e trabalhar." Planejava então sair triunfalmente, deixando todos arrependidos pela palhaçada. Mas assim que entrei na sala de autópsia, um arrepio percorreu minha espinha. O corpo estava coberto por um lençol branco, e quando finalmente o retirei, fiquei estarrecido ao ver que o rosto do morto estava coberto por uma máscara cirúrgica. Nunca tinha visto algo assim antes, e aquilo não fazia sentido.
Decidi não remover a máscara, pensando que quem a colocou ali tinha uma razão para isso. Preparei os instrumentos no balcão e comecei o procedimento. Foi então que comecei a ouvir sons estranhos vindos das gavetas da geladeira, seguidos de passos que pareciam ecoar na sala, embora eu estivesse sozinho. O medo me paralisou. A sala era pequena, medindo cerca de 5 metros quadrados, com uma geladeira que ocupava uma parede inteira, um balcão de metal com pia e outro pequeno balcão com os instrumentos necessários para a autópsia. A porta de madeira desalinhada arrastava no chão, exigindo força para ser aberta. Qualquer pessoa que entrasse, eu ouviria, mas não havia ninguém lá, além de mim. De repente, as luzes da sala de autópsia começaram a piscar, criando uma atmosfera que parecia saída diretamente de um filme de terror. Aquele cadáver com o rosto coberto e uma grande abertura que se estendia do tórax até perto da virilha, expondo todos os órgãos que eu precisaria remover com cuidado, tornava a cena ainda mais sinistra. Tudo o que faltava era uma trilha sonora de suspense ao fundo para completar o cenário. Por sorte, não sou facilmente impressionável, então esperei pacientemente até que o mau contato se resolvesse e as luzes estabilizassem para poder continuar meu trabalho. O que eu queria mesmo era sair dali o mais rápido possível, pois o ambiente começava a me perturbar. Foi então que olhei para a porta e vi uma figura escura parada ali, me observando em silêncio. Não conseguia distinguir seu rosto ou identificar quem era, mas um frio intenso me percorreu, como se uma das portas da geladeira tivesse sido aberta. Fiquei paralisado, observando aquela coisa que parecia flutuar, movendo-se como se algo a sustentasse no ar. Era como uma pequena nuvem negra bloqueando a saída. Ela não emitia som algum, apenas ficava ali, me observando. Sabia que precisava sair o quanto antes, mas minhas pernas tremiam tanto que mal consegui me mover. Finalmente, depois de algum tempo, aquela coisa começou a se dirigir para a mesa onde o corpo estava. Reuni coragem e corri para a porta. Quando olhei para trás, a figura escura ainda estava lá, me encarando. Deixei tudo para trás, saí correndo dali e durante o tempo que estagiei naquele hospital, nunca mais passei nem perto da porta daquele necrotério. Desde então, tenho certeza de que há algo sobrenatural acontecendo naquele lugar. O rosto coberto pela máscara cirúrgica, os ruídos estranhos e a figura escura me assombram até hoje. O mais estranho é que tentei descobrir quem havia me chamado para ir até lá e nunca consegui uma resposta. Todas as vezes que toquei no assunto, as pessoas diziam não saber do que eu estava falando. Uma delas, inclusive, me disse que, devido às fortes chuvas daquele dia, o sistema de comunicação do hospital havia ficado inoperante por algumas horas, e no horário em que eu disse ter recebido o chamado, toda a rede do andar onde eu estava trabalhando simplesmente estava fora do ar. Eu me lembro bem de quando isso aconteceu. Era 2016 e hoje, aos 22 anos, posso afirmar que aqueles momentos ainda estão muito vívidos na minha mente. Na época, eu tinha 17 anos e comecei a fazer um curso para me tornar auxiliar de necrópsia. Quando completei 18, comecei a estagiar em uma clínica de tanatopraxia, onde preparávamos corpos para serem velados. Isso foi lá em Anápolis, Goiás, minha cidade natal. Trabalhei nessa área por 8 meses, sem presenciar nada que fugisse do normal. Até que um dia, durante um dos meus plantões, as coisas mudaram. Eu havia completado meu turno e estava pronta para ir embora, quando recebi uma mensagem inesperada. Fui informada de que precisaria ficar para mais um plantão, pois um imprevisto havia ocorrido com o colega que deveria me substituir. Resignada, aceitei. Ficar sem dormir por 2 dias seguidos não era exatamente incomum para mim, já que eu costumava viver de cochilos. Mas dessa vez o cansaço era avassalador. Assim que tive a chance, deitei no sofá para descansar um pouco, mas logo fui interrompida por uma ligação. Era por volta da 00:45 da manhã, quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma funerária me informava que passariam por lá para entregar um corpo.
Eu me levantei, lavei o rosto, tomei um café e me preparei para o trabalho que viria. Sempre achei curioso como há gosto para tudo nessa vida, e naquele momento, o meu trabalho era exatamente isso. Por volta das 3 horas da manhã, a funerária chegou, e eu acompanhei o motorista enquanto ele colocava o corpo na maca. Agradeci e me despedi dele, pronta para começar meu trabalho. Tudo começou de forma rotineira. Primeiro fechei os olhos do falecido, que estavam abertos. Em seguida, fiz uma sutura na boca e continuei com o procedimento, realizando um corte vertical na coxa para aplicar o ácido que substitui o formol. Até aquele ponto tudo estava indo bem. O corpo estava praticamente pronto, restando apenas a maquiagem. Foi então que, ao me virar para pegar os produtos de maquiagem, me deparei com uma cena que jamais vou esquecer. O corpo daquele homem estava com a cabeça inclinada, virada na minha direção, e os olhos, que antes eu havia fechado, agora estavam arregalados, fixos em mim. O choque foi tão grande que deixei todos os produtos caírem no chão. Sem pensar 2 vezes, corri para fora da clínica completamente aterrorizada e chorando. Fiquei do lado de fora, esperando desesperada pelo motorista da funerária, que viria buscar o corpo que, até aquele momento, eu havia preparado. Mas a coragem de voltar lá dentro havia me abandonado por completo. O motorista chegou por volta das 4h15 da madrugada, e assim que me viu do lado de fora, percebeu que algo estava errado. Eu estava pálida, claramente não parecia normal, e ele logo perguntou o que tinha acontecido para eu estar ali, do lado de fora, naquele estado. Quase chorando, eu respondi que ele não acreditaria no que havia acontecido. Depois de conseguir me acalmar um pouco, perguntei de onde vinha aquele corpo, qual era a procedência. O motorista então me disse que o homem era de uma cidadezinha vizinha e que a família realmente era meio estranha. Parecia que eles mexiam com feitiços, magia, essas coisas. Ao ouvir isso, comecei a chorar novamente e contei para ele o que havia acontecido. Ele riu e disse que não acreditava nessas coisas, insinuando que eu estava tentando assustá-lo. Pedi então que ele entrasse sozinho na clínica e verificasse em que posição o corpo estava. Ele entrou e, quando voltou, me disse que o corpo estava normal. Mesmo assim, ele me fez entrar com ele para verificar. Quando entrei, vi que o corpo realmente estava lá, como deveria estar, com a cabeça voltada para o teto. Aquilo me deixou ainda mais assustada. O motorista então pegou o corpo e o levou para o velório. Assim que amanheceu e o dono da clínica chegou, pedi para ir embora, alegando motivos pessoais. Ele, sem entender muito, mas percebendo o meu estado, concordou e aceitou que eu não trabalhasse mais lá. Aquele foi o meu último dia naquela clínica. Depois disso, decidi mudar de área. Não quis mais trabalhar com aquilo. Hoje estou fazendo outro curso, tentando seguir em frente. Mas quando conto essa história para outras pessoas, muitas delas não acreditam. Dizem que é comum o pessoal que trabalha nessa área inventar histórias desse tipo. Outros acham que foi o cansaço, a falta de sono, que fez meu cérebro fantasiar aquilo. Mas eu sei o que vi, e sei que foi real. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Poucos chegam até aqui, e se você for um deles, deixe um comentário para eu saber. Até logo.